Dois. Então, dois é Lisiane. Por favor, apresente. Certo. Você compartilha aí, Bia? Pode compartilhar? Se não puder, eu boto aqui. Eu acho que é melhor tu colocar, porque aqui tá travando muito. Tá certo. Eu acho que a internet tá bem ruim. Mas eu vou tentar colocar aqui, um minutinho. Alguém tomou vacina ontem? Todo mundo tomou a vacina ontem. Então, Já tá só mas foi qual vacina? AstraZeneca. Foi qual vacina? Todo mundo tem sintoma aqui de... Todo mundo foi da Astra? Foi. Santo Deus. Sim, quase todo mundo, né? Só leitão que não tomou. E vocês como é que estão? Quase. Morrendo, professora. Estamos morrendo. Aí, cuidado para não ter tudo que foi visto aqui, viu? Professora. Hã? Quase todo mundo teve febre e dor de cabeça. Santo Acordou de Deus. madrugada. E foi. O resto. A turma que eu dava de pediatria de 9 horas a aula, de 6, 4 estavam arriados com febre. Mas, infelizmente, a gente vai ter que dar aula, viu? Pois é, a minha reação começou agora. Eu tô com febre aqui, morrendo de cabeça também. Não, toma analgésica, é terrível ficar com febre. Eu vou tomar. Quando acabar a apresentação, eu vou... Ainda bem, eu tomei também ontem. Eu tomei a segunda dose também ontem, mas a minha foi a vagabunda, foi da Coronavac. Mas não tem reação, né? Menos imunização, vamos ver. Ninguém sabe o que é bom. Então, pode tá começar. Compartilhando para vocês a tela? Sim, tá. Certo, então eu vou começar. Bom dia, pessoal. Eu e Bia, a gente ficou com o caso de síndrome de Cri-do-Chá para apresentar para vocês. E como é uma síndrome que a gente não teve muita familiaridade até então, a gente resolveu fazer uma apresentação um pouco mais aprofundada, mas nem tanto, para também não durar tanto tempo. A síndrome de Cri-do-Chá, ela recebe esse nome porque Cri-do-Chá significa choro do gato ou grito do gato. E por conta disso, por conta de um achado típico nessa síndrome, que é um choro agudo e monótono, no período neonatal, ela recebe esse nome. Essa síndrome é uma condição genética bem rara, que vai refletir uma aneosomia parcial provocada por uma deleção no braço curto do cromossomo 5. Essa deleção, ela pode variar de tamanho e também pode ser parcial ou total do braço curto do cromossomo. Além disso, ela também pode ser do tipo intersticial ou do tipo terminal. E todas essas variações, elas vão explicar, de alguma forma, os diferentes níveis de progressão, na verdade, e a gravidade da doença nesses pacientes. Os achados clínicos mais frequentes, como a gente colocou aí, são o choro típico, as características faciais distintas, deficiência intelectual e também o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. E a gente vai apresentar, a partir de agora, um pouco mais sobre essas questões. Falando sobre epidemiologia, a incidência e a prevalência exata da doença não está ainda bem estabelecida no mundo, mas os estudos que a gente usou para fazer essa apresentação indicavam que ela gira em torno de 1 para cada 15 mil a 1 a cada 50 mil nascidos vivos, e que ela é ligeiramente mais prevalente nas mulheres do que nos homens. Eu, particularmente, não entendi porque ela é mais prevalente nas mulheres que nos homens, mas deve ter algum tipo de explicação ou então algum viés nesses estudos que faça com que tenha essa interpretação. Enfim, apesar de ser bem rara essa doença, ela é uma das doenças cromossômicas mais comuns e dentro da população com deficiência intelectual, cerca de 1% dos indivíduos vai apresentar essa síndrome, o que é
de certa forma, até bem significativo. Não existe, assim, não foi bem estabelecido fatores de riscos específicos para o desenvolvimento da doença. Por exemplo, não existe uma frequência maior em determinada raça ou com relação à idade dos pais, mas alguns eventos pré-natais, eles foram relatados de forma bem ocasional, que talvez indique lá no futuro que existe uma correlação entre esses eventos, como, por exemplo, a exposição dos pais à radiação e o desenvolvimento dessa síndrome. Certo, mas o que é que causa essa síndrome, né? Ela, como eu disse lá no começo do trabalho, ela vai ocorrer devido a uma deleção total ou parcial no braço curto do cromossomo 5, por isso que também ela é chamada de síndrome 5p-, o menos indicando a deleção e 5p o local dessa deleção. E na maioria dos casos, acho que cerca de 80%, se eu não estou enganada, vai acontecer devido a uma deleção de novo. Então, essas deleções ocorrem de forma aleatória durante a formação das células no início do desenvolvimento fetal. Dentre todas essas deleções, 80% a 90% resulta de deleções terminais do braço curto do cromossomo 5, enquanto que cerca de 3% a 5% vai ocorrer devido a uma deleção intersticial, que seria ali uma deleção que não envolve a parte terminal do braço curto e nem envolve também a parte proximal do braço, mas que está relacionada, que na verdade abrange a região crítica da síndrome. Um pouco mais de 10% dos casos ocorrem por translocação parenteral, e nessas situações, o pai ou a mãe apresentam algum tipo de translocação, que na maioria das vezes é equilibrada, ou seja, não ocorre perda de material genético e, consequentemente, eles não desenvolvem a doença, mas que durante a formação dos gametas, maternos ou paternos, podem vir a passar essa translocação desequilibrada para a prole. E aí, nesses casos de translocação parental, a herança da síndrome vai seguir um padrão de herança autossômica dominante. Existem relatos de algumas outras aberrações cromossômicas que provocaram a síndrome, mas elas não passam nem de 10% do total de casos relatados. Seriam aberrações cromossômicas, mosaicismos, inversões e cromossomos em anel, que foram relatados. Como eu falei, a região acometida na síndrome vai ser a região que fica entre 5p15.1 e 5p15.3. A região de 5p15.3, a mais proximal, está relacionada ao choro típico que aparece nessa síndrome. Mas, por exemplo, pacientes já foram relatados apresentando o choro típico sem as dismorfologias. E aí, no caso, iria existir uma deleção na região associada ao choro, mas sem envolver a região associada às dismorfologias, que é justamente a região de 5p15.2, a região associada às dismorfologias e à deficiência intelectual. Além disso, alguns estudos indicam que uma deleção na região 5p15.31 vai estar relacionada a algumas características autistas apresentadas por alguns desses pacientes. E isso se dá principalmente por conta de um gene que está localizado justamente nesse lugar do cromossomo, que é o gene SEMA5A. E ele está relacionado ao desenvolvimento neural. Então, provavelmente, por conta disso, vai levar ao fenótipo de características autísticas. Existem alguns outros estudos que indicam que a deleção na região mais distal do braço curto do cromossomo 5 pode inativar um gene, que é esse gene aqui, TERT, e esse gene está associado à atividade da telomerase.
E aí a gente tem que lembrar que essa enzima é essencial para a manutenção do comprimento dos telômeros. Então, uma inativação desse gene reflete numa atividade da telomerase comprometida, muito provavelmente devido a uma haploinsuficiência, e por conta disso vai acontecer uma redução na expectativa de vida replicativa dessas células e também um aumento das taxas de fusão cromossômica. E aí acredita-se que esse seja um elemento genético que contribua para as mudanças fenotípicas na síndrome. É válido apontar aqui para vocês também que diferenças no fenótipo vão ser atribuídas a diferenças no genótipo, principalmente a diferenças que envolvam o tamanho da deleção, a localização e também o tipo de deleção que ocorreu. Como eu disse, se é intersticial, se é terminal, a que parte envolve, que gene vai envolver, enfim. Essa diferença no genótipo vai levar a uma diferença no fenótipo desses pacientes. Falando para vocês, então, sobre características clínicas. As características clínicas nessa síndrome, na realidade, são muito diversas e não são, assim, tão específicas nessa condição. A gente não tem, assim, uma característica que podemos apontar como patognomônica. Não tem essa característica. Mas, durante o período neonatal, a grande maioria dos bebês vai apresentar uma característica que é basicamente a mais importante, que na maioria das vezes serve como base do diagnóstico clínico dessa síndrome, que seria justamente o choro agudo e monótono, que é similar ao miar de um gato. Esse choro, na maioria das vezes, vai desaparecer nos primeiros meses de vida, e ele não é patognomônico da doença, como eu falei, porque não tem um sinal patognomônico dela, e ele não vai ser, apesar de aparecer com muita frequência, porque ele também pode acompanhar outras condições, por exemplo, condições que envolvam distúrbios neurológicos ou condições que envolvam alguma malformação da laringe. Então, esse choro, ele vai desaparecer com o tempo, entre algumas semanas e alguns meses de vida, mas a voz do paciente vai permanecer anormal. Na maioria das vezes eu encontrei dizendo que a voz aparecia mais aguda do que o comum, e eu encontrei um relato que dizia que a voz era felina, mas eu não sei explicar o que seria uma voz felina. Então, fica aí em aberto. E a gente separou aqui um áudio para vocês, é bem curtinho, só para exemplificar o que seria esse choro do gato e para deixar vocês, assim, mais familiarizados com esse som. Eu não sei se vocês vão conseguir escutar, mas eu vou dar o play aqui. E se vocês não escutarem, vocês me dizem. Que aí depois eu encaminho para vocês. Só para vocês ficarem familiarizados mesmo. Eu vou botar agora. Choro do gato. Vou botar outra vez. Choro do gato. Bom, eu espero que tenha dado para escutar, mas se não deu, eu encaminho para vocês, é só falar. E além dessa alteração na voz, os pacientes também vão apresentar algumas características que vão impactar no crescimento, seja o crescimento pré-natal ou seja o crescimento pós-natal. Os recém-nascidos costumam também apresentar baixo peso ao nascer e microcefalia, e também hipotonia muscular e uma sucção prejudicada. E é justamente essa sucção prejudicada que vai levar ao comprometimento no crescimento e também no desenvolvimento durante os primeiros anos de vida desses pacientes. Então, existe um retardo de crescimento intrauterino, por isso que, na maioria das vezes, os bebês nascem abaixo do peso. Também existe uma baixa estatura e um crescimento pós-natal comprometido, devido a essa dificuldade na alimentação. Outras características clínicas, falando sobre malformação cranial, são bem diversas, existem muito mais do que essas que a gente colocou aí, mas essas foram as que a gente julgou, assim, mais frequentes.
e seriam principalmente malformações faciais pequenas, e seriam elas a microcefalia, uma face arredondada, que é bem característica nessa síndrome, o hipertelorismo, pregas epicânticas, fenda palpebral oblíqua, geralmente para baixo, ponte nasal larga, micrognatia, rimas labiais voltadas para baixo, e também orelhas de implantação baixa, e algumas vezes aparece também etiquetas ou apêndices pré-auriculares. E isso ocorre devido a uma malformação da orelha. É válido dizer para vocês que nem todas essas características vão estar presentes no paciente, e não é necessário que existam todas elas, ou sequer que exista uma delas para que ocorra o diagnóstico da síndrome. Sobre as modificações neurológicas, a gente pode dividir em duas, nas manifestações do sistema nervoso central e nas manifestações psiquiátricas e comportamentais. Dentre as manifestações do sistema nervoso, as mais importantes são essas que a gente listou aí. Deficiência intelectual, que na maioria das vezes é severa, apesar de existir casos de relatos de pacientes com deficiência moderada e leve. Também está bem presente, o atraso na fala, e muitas vezes até o não desenvolvimento dessa fonação. Uma marcha de base ampla, que é do tipo atáxica, e também a hipotonia. Essa hipotonia ela vai estar mais presente na infância, e ela vai ser progressivamente substituída por uma hipertonia. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas já adiantando, essa hipotonia vai ser substituída. Sobre as manifestações psiquiátricas e comportamentais, as mais frequentes relatadas foram o TDAH, os transtornos do espectro autista, perturbações no sono e comportamento autolesivo e de automutilação e agressivo. Esses comportamentos autolesivos são, por exemplo, o ato de se beliscar, de arrancar cabelos e pelos do corpo, de se morder, de bater parte do corpo, especialmente a cabeça, em outros objetos, e assim por diante. As outras manifestações, elas envolvem sistemas, assim, bem difusos, e podem envolver, por exemplo, o sistema cardiovascular, gastrointestinal e esquelético. No sistema cardiovascular, os principais defeitos são defeitos no septo atrial e no septo ventricular, além da persistência do canal arterial. No sistema gastrointestinal, os principais problemas são relacionados à alimentação e também à constipação. O envolvimento esquelético vai estar relacionado principalmente à mão e aos pés desses pacientes. A gente pode encontrar, por exemplo, uma prega palmar transversal única, uma clinodactilia no quinto quirodáctilo. Nos pés, a gente pode encontrar um pé em formato de taco, se não me engano, é em formato de taco de golfe. Pode encontrar também o pé plano, entre outras alterações que já foram relatadas. E, além de tudo isso, também tem a questão dos cabelos grisalhos prematuramente, que podem aparecer. Eu achei esse achado bem interessante, que é uma coisa que você não espera encontrar numa criança, né? Um cabelo grisalho. Eu não sei se ele é muito frequente, mas é bem interessante quando você identificar isso, já até pensar na possibilidade dessa síndrome. Aqui, a gente tem um paciente, é o mesmo paciente, nas 4 fotos, e mostra meio que a evolução dele em foto, para mostrar para vocês a modificação dessas características clínicas. Nessa foto em especial, a gente consegue notar a modificação da face, que logo no início é mais arredondada e que progressivamente vai mudando para uma face mais vertical e mais estreita. Além disso, também dá para notar a maloclusão dentária, que também vai progressivamente se estabelecendo. E nessas fotos não dá para notar, mas outras características clínicas que podem modificar ao longo da idade.
é a hipotonia, como eu falei, que no período neonatal é substituído, que é presente no período neonatal, na verdade, e que vai sendo substituída por uma hipertonia, e também os arcos supraorbitários, que tornam-se mais proeminentes e vão dar a impressão de um olho fundo, na verdade. E é justamente o que a gente consegue ver nessa primeira menina. Ela tem 21 anos e dá para notar essa proeminência dos arcos supraorbitais. Além disso, também dá para notar nessas 3 imagens algumas outras dismorfologias que eu citei, como a ponte nasal larga, uma prega epicântica, telecanto, e também dá para notar, por exemplo, o filtro nasolabial curto, que às vezes está presente também. E nessa outra imagem, a imagem de um outro paciente com o diagnóstico da síndrome, e nele a gente consegue identificar características faciais, como, por exemplo, as orelhas de baixa implantação, um estrabismo convergente, um filtro curto, a ponte nasal larga também, e um hipertelorismo bem pronunciado, que são achados, na realidade, bem típicos dessa síndrome. E aí, como é que se dá o diagnóstico de Cri-du-Chat? O diagnóstico vai ser dado com base nos achados clínicos sugestivos, como, por exemplo, microcefalia, baixo peso anal C, uma face arredondada, uma hipotonia e, principalmente, o choro do gato. Esses achados clínicos sugestivos são, então, associados a testes genéticos e pode, então, ocorrer a confirmação do diagnóstico. Esses testes genéticos que podem ser realizados são o cariótipo, o FISH, o CGH-Array e o PCR quantitativo. O exame de escolha, na realidade, é o cariótipo, porque na maioria das vezes o cariótipo vai conseguir identificar a deleção, mas quando o cariótipo não identifica nenhuma deleção, quando ele apresenta-se normal, podem ser realizados esses outros exames, quando a suspeita clínica é bem significativa. Nesse slide aqui, a gente só colocou uma imagem para mostrar, 2 imagens, na verdade, para mostrar a deleção no cromossomo 5p, que seria mais ou menos o achado no cariótipo. Do lado esquerdo tem o exame de cariótipo completo, e está circulado em vermelho a parte da deleção 5p, e no lado direito, a gente tem meio que um zoom no cromossomo 5, e está aí também evidenciando a exclusão no braço curto. Tem até um desenho do lado, né, para mostrar que tem uma região mais clara, que seria a região de deleção. Esse outro slide aqui é para mostrar também alguns resultados de como seriam esses exames. Da esquerda para a direita, a gente tem o resultado de um cariótipo, mostrando a deleção em 5p. Nessa imagem B, a gente tem um exame de FISH, e nesse exame, as sondas vermelhas estão marcando o braço longo do cromossomo 5, e a sonda verde está marcando apenas a porção do braço curto do cromossomo 5 que está presente, né? Porque o outro está deletado, e, em consequência disso, tem o diagnóstico de Cri-du-Chat. E nessa imagem C, um resultado de um exame de CGH-Array, e nele também mostra a deleção em 5p. Esse eu não sei explicar muito bem, mas dá para notar, pelo menos aqui, eu acredito que seja aqui, que está faltando um pedacinho do cromossomo. Então, eu falei para vocês como se dá o diagnóstico nos casos comuns, né, nos casos mais normais, digamos assim. Mas nos casos leves, que podem escapar do diagnóstico, ou em pacientes mais velhos, que vão ter um quadro clínico muitas vezes mais sutil, o diagnóstico vai ser dado principalmente pela voz, que permanece anormal, e pelo retardo psicomotor, e isso associado também a uma análise citogenética ou de citologia molecular, pode levar ao diagnóstico. E aí,
A gente encontrou que pode ser feito o diagnóstico pré-natal para a síndrome naqueles probandos que têm um histórico familiar da condição. E aí, esse histórico familiar da condição, associado a algumas anormalidades que podem ser visualizadas na ultrassonografia, podem levar à investigação desse diagnóstico de forma pré-natal. E é sempre bom lembrar que é preciso a gente fazer um diagnóstico diferencial. Então, diante de probandos com a síndrome, diante de probandos da síndrome, é essencial que a gente faça esse diagnóstico diferencial com outras condições. Por exemplo, com condições que envolvam múltiplas anomalias congênitas, outras síndromes de monossomia ou trissomia autossômica, outras síndromes que envolvam a deficiência intelectual, e síndrome de Patal também, e a síndrome de Wolff-Rachel, eu acho que é assim que fala, que foi inclusive a síndrome que o pessoal apresentou na aula passada, e eu fiquei até impressionada, porque realmente é parecido o fenótipo nas duas síndromes. E sobre tratamento. Infelizmente, ainda não existe uma terapia direcionada para as deleções de 5P. Isso ocorre principalmente porque o dano cerebral tem um início muito precoce, ainda durante o desenvolvimento embrionário, e também devido à incompreensão da contribuição de genes específicos nas manifestações clínicas dessa síndrome. Então, os pacientes, na realidade, não vão ter uma terapia direcionada, mas eles podem se beneficiar de uma reabilitação precoce, que envolva uma fisioterapia, uma terapia de psicomotricidade e também uma fonoaudioterapia. E elas são recomendadas, essa reabilitação precoce é recomendada para problemas neurológicos, como retardo psicomotor e também o retardo da fala. Aqui a gente destacou que como alguns pacientes apresentam surdez neurosensorial, o exame audiométrico, ele vai ser realizado nas crianças com a síndrome para ficar acompanhando, né, se identificar quando ocorreu essa perda de audição. E o prognóstico, gente? A gente teve um pouco de dificuldade de determinar esse prognóstico, porque as informações são bem diversas, mas a gente encontrou essa daqui, que fez bastante sentido ao nosso ver, que indica esse estudo aí, que está na referência, ele indica que a mortalidade ocorre em cerca de 10% dos pacientes, e desses 10%, 36% das mortes ocorrem no primeiro mês de vida e 64% ocorrem no primeiro ano de vida. Então, após esse primeiro ano de vida, a expectativa de sobrevivência parece ficar mais alta e a morbidade mais baixa. E aí, as principais causas de morte nesses pacientes vão ser justamente as pneumonias, defeitos cardíacos congênitos que não foram corrigidos e a síndrome do desconforto respiratório. E então, na ausência de condições médicas mais importantes, a expectativa de vida vai ser normal. Eu acho que vocês devem lembrar que logo no início da apresentação eu falei que o tipo, o tamanho e a localização das deleções vão influenciar no prognóstico. E, além disso, o diagnóstico precoce também é um fator importante, porque ele vai permitir que o tratamento ocorra de maneira mais antecipada, então vai permitir também que haja uma melhora no desenvolvimento físico e psicomotor e também na adaptação social desses pacientes. Sobre aconselhamento genético, o risco de recorrência é praticamente desprezível nos casos de deleção de novo, que são, na realidade, os mais frequentes, mas não se pode excluir a possibilidade de transmissão da deleção, que na maioria das vezes ocorre por translocação familiar equilibrada. E aí, nesses casos, a herança segue um padrão autossômico dominante e, consequentemente, existe um risco de 50% de chance de transmitir essa deleção para cada filho. E aí, nesses casos, o diagnóstico pré-natal é adequado, e eu acredito também que
que possa ser realizado aquelas técnicas de fertilização in vitro e também escolha de embrião, do embrião que não está com a deleção. Essa informação eu não achei nos artigos que eu pesquisei, mas levando em consideração as outras síndromes que a gente estudou, eu acredito que possa fazer essa seleção. Aqui a gente encontrou um quadro resumo bem bacaninha, com as informações principais dessa síndrome. Eu não vou ler aqui não, para não ficar, assim, muito extensa a apresentação, mas quando vocês forem estudar, é um quadro que ajuda bastante, porque tem as principais informações relacionadas à síndrome. Então, vamos lá apresentar o caso clínico. CSS, sexo feminino, nascida em 15/5/2001, de uma gestação a termo de 38 semanas, sem intercorrências pré-natais e ou neonatais. Os pais não eram consanguíneos e, ao nascimento, ela apresentava peso de 2.755 gramas, comprimento de 46,5 centímetros e perímetro cefálico de 34 centímetros. No prontuário tem a informação de que ela chorou logo ao nascer, e como não tem mais informações, eu acredito que esse choro foi um choro normal. A sorologia para as doenças infecciosas e também a triagem neonatal sanguínea foram normais. Aos 2 meses, a paciente foi encaminhada pela pediatra à geneticista por uma queixa de déficit ponderal. Foi realizado, então, o exame dismórfico, que a gente vai apresentar no próximo slide, e foi solicitado o exame de cariótipo com banda G no sangue. E esse exame teve o resultado normal. O exame dismórfico, então, apresentou essas dismorfologias que estão listadas aí. Então, a paciente apresentava telecanto, prega epicântica bilateral, orelhas displásicas, clinodactilia, estrabismo convergente no olho direito, micrognatia, palato ogival e fendas palpebrais ligeiramente voltadas para cima. Aqui tem 2 imagens que foram cedidas pela doutora Paula para o nosso grupo, e a gente consegue identificar algumas dessas características que foram encontradas no exame dismórfico, e analisando a imagem, eu e Bia, a gente também identificou algumas outras características, como a ponte nasal alargada, a face redonda, e acredito que rimas labiais inclinadas ligeiramente para baixo. Então, a evolução do caso. Aos 8 meses, essa paciente evoluiu com atraso neuropsicomotor e microcefalia. Ela foi, então, encaminhada para a fisioterapia e para consulta com o neuropediatra. Aos 2 anos, pelo que a gente entendeu do prontuário, ela passou a frequentar a PAI e lá começou uma fonoterapia, mas não teve evolução na aquisição da fala. Ela continuou com dificuldades para ganhar peso e, por isso, ela foi encaminhada para o nutricionista. Aos 5 anos, ela aprendeu a andar sem apoio, mas ela apresentava um andar não muito firme, que provavelmente seria uma marcha do tipo atáxica. Ela apresentava episódios frequentes de bater a cabeça contra a parede, que é uma evidência de comportamento autolesivo, e não apresentava fonação, e também passou a frequentar o CAPS nessa idade. E lá ela tinha atendimento com a psicóloga e também com a fonoterapeuta. Aos 6 anos, ela continuou com comportamento agitado e autolesivo, e por isso o neurologista prescreveu haloperidol e solicitou um raio-x de crânio. No raio-x de crânio, foi evidenciada uma redução volumétrica do crânio, mas ausência de calcificações patológicas. O neurologista tinha prescrevido o haloperidol, mas a família indicou que estava piorando o quadro da paciente, então resolveu suspender esse medicamento. Aqui a gente tem uma imagem do prontuário lá do HU, mostrando o perímetro cefálico dessa paciente. A gente pode notar que o perímetro cefálico dela, no crescimento, foi de 34 centímetros, e esses 34 centímetros, para a idade gestacional dela, estava em cima justamente do percentil 50.
mas a partir do nascimento dela, ela foi tendo um atraso nesse crescimento, e, consequentemente, a curva de crescimento ficou abaixo do percentil 2. Aos 12 anos, essa paciente possuiu, acho que, um diagnóstico de deficiência intelectual severa, e até então não adquiriu a fala. Ela não atendia a comandos e também permaneceu com um comportamento agitado e autolesivo, porém esse comportamento diminuiu um pouco. Aos 12 anos, ela também apresentou a menarca e tem a informação de que, a partir dos 8 anos de idade, ela não frequentava mais as terapias. Aos 8 anos, foi então solicitado o MLPA sindrômico. A gente está apresentando os 8 anos agora, porque foi quando ela teve o diagnóstico. Então, aos 8 anos foi solicitado o MLPA sindrômico para investigação de presenças de deleções ou duplicações nas regiões envolvidas em todas essas síndromes que estão listadas aí. Mas nenhuma alteração no número de cópias nas regiões testadas foi encontrada. Então, essas síndromes foram descartadas. Aqui a gente tem o resultado do MLPA sindrômico, dizendo o nome da paciente que a gente cobriu, o médico que solicitou, de onde veio a amostra, que foi de DNA extraído do sangue periférico, a data de coleta, o tipo de exame, o método de análise e o resultado. É assim que aparece o resultado de MLPA. Então, depois de ser solicitado o MLPA sindrômico e ter aquelas síndromes descartadas, foi solicitado o MLPA subtelomérico para investigar microdeleções subteloméricas em todos os cromossomos. E aí o resultado indicou que a paciente era portadora de uma deleção na região subtelomérica do braço curto do cromossomo 5, na região de 5p 15.33, que é uma região compatível com a síndrome de Cri-du-Chat. Não foram observadas alterações no número de cópias nas outras regiões subteloméricas, dos outros cromossomos, no caso, e também não foi observada alteração no número de cópias nas regiões subteloméricas dos pais da paciente. Nesse slide aqui, a gente tem o resultado do MLPA subtelomérico, que é bem similar ao do MLPA sindrômico. Vocês podem ver que tem o nome, o médico que solicitou, a amostra, data de coleta, o tipo de exame, tem o método do exame e o resultado da interpretação. Aqui a gente deu... Aqui a gente deu um zoom nessa parte do exame, para mostrar para vocês que é uma opção do médico que solicitou o exame, fazer ou não o teste genético também nos pais. Isso é muito importante para o aconselhamento genético, porque sabendo que os pais têm ou não têm uma translocação equilibrada, pode ser feito um aconselhamento sobre as futuras e possíveis gestações. Então, aqui é só uma explicaçãozinha, que eu também não vou ler para não me estender muito. Sobre esse caso, os principais empecilhos que a gente identificou para o diagnóstico foram a ausência do choro característico no período neonatal, e visto que a região delatada não envolvia a área crítica do choro, e também o tamanho da deleção, que era muito pequeno e não conseguia ser visualizado no cariótipo. Então, a paciente ela não tinha um fenótipo muito característico da síndrome, e como o cariótipo apresentou-se normal, não iria se passar pela cabeça dos médicos que a acompanhavam essa síndrome, né? Mas ela foi diagnosticada através do MLPA. E esse slide aqui, gente, é só a título de informação, porque hoje, dia 5 de maio, é o Dia Internacional da Conscientização sobre a Síndrome de Cri-du-Chat. Eu achei muito interessante, porque foi uma coincidência muito, muito grande de, justamente no dia da apresentação, ser o Dia Internacional de Conscientização sobre a Síndrome.
é isso, aí estão as referências de trabalho, e é isto. Obrigada. Ok, Lisiane, você estava bem segura, deu para ver que você estudou bem, não se limitou a ler slides, tá? E uma coincidência interessante, realmente, que hoje é o dia da síndrome do chá. E vocês vejam que o cromossomo que está representado lá é um cromossomo faltando um pedaço do braço curto, né? Justamente. Eu vou deixar para fazer os comentários no fim, anotei aqui um bocado de coisa, mas vou passar logo a segunda apresentação, já que o tema é o mesmo. Ok. Então, vamos então, Daniel, né? Isso. Daniel, se você puder não repetir as mesmas informações teóricas, o que é, o que não é, ou ser mais rápido, seria bom, tá? Vou tentar ser mais rápido. Porque o do que é a síndrome, o pessoal já falou. Pode apresentar. Está aparecendo? Sim. Aparecendo a apresentação ou não? Pode começar. A apresentação está aparecendo. Para começar, né? Algumas coisas eu vou repetir, mas eu vou falando mesmo assim, e vou tentar ser um pouco mais breve. Todo mundo sabe, meu nome é Daniel, estou aqui do grupo 3 e vou falar aqui da síndrome de Cri-du-Chat e desse caso clínico que eu vou apresentar no final. Então, a síndrome de Cri-du-Chat, ela tem outros nomes, é conhecida como outros nomes, né? Como síndrome do miado do gato, a monossomia do 5P, a síndrome do 5P- e a síndrome de Legene. São algumas formas de descrever essa síndrome. O histórico dela, ela foi descoberta em 1963, foi descrita, né, pelo médico francês, ele é pediatra e também geneticista, né, já faleceu, Jérôme Legene. Ele, curiosamente, também... Daniel, não tá Oi. passando o slide. Qual? Tá, continua na capa. Acho que você colocou para apresentar uma guia só, melhor botar a tela inteira. Tem que seguir a tela inteira. Obrigado, gente, peraí, deixa eu ver. Tá tão empolgado? Eu vou botar no... Tá. Ah, meu Deus, estou perdido. Dá para ver? Todo mundo está vendo? Alô? Aqui apareceu. Então, continuando, né? Ela tem esses nomes e foi descrita pelo médico francês Jérôme Legene. Ele, curiosamente, foi também quem descreveu a trissomia do 21, né, a síndrome de Down e outras síndromes genéticas. Foi um grande contribuidor da genética, historicamente, né? Os principais achados desde o nascimento da criança, desde o recém-nascido, né, são essas três características: a microcefalia, os dismorfismos faciais e o miado do gato. Esse choro característico, as meninas apresentaram lá, da criança, muitas vezes notado já quando nasce, ele acontece por uma malformação laríngea. Ela passa com o tempo, né, essa malformação, e a criança acaba perdendo esse choro, tempo muitas vezes. Embora esse choro, como um miado do gato, não seja patognomônico da doença, precisa de outras características juntos para se dar esse diagnóstico da síndrome de Cri-du-Chat. Eu também vou continuar apresentando mais lá para frente. E aqui do lado a foto do Jérôme Legene, só para ilustrar. Passou a imagem, só para eu saber? Ou está travado? Passou. Obrigado. Ela é uma doença rara também. Algumas literaturas falam de 1 para 15 mil e 1 para 45 mil nascidos vivos, e outros, a maioria das literaturas estão falando de 1 para 50 mil. Inclusive, no site da Sociedade Brasileira de Pediatria está essa taxa de 1 para 50 mil nascidos vivos. O sexo feminino é levemente mais afetado que o masculino, também não se sabe o porquê, mas que é mais levemente afetado. O prognóstico, como que é dessa doença? Ela tem 10% de mortalidade, sendo que no primeiro ano de vida já é entre 75% e 90%. Então, a alta mortalidade para esse primeiro ano de vida se dá principalmente por algumas malformações cardíacas e etc.
E aí, mais achados clínicos, né? No recém-nascido, eu já tinha comentado lá, mas uma coisa bastante característica, coisas bastante características são essas, né? O baixo peso ao nascer, a microcefalia, pode existir uma crise de asfixia cianótica, com a criança se apresenta cianótica, com dificuldade respiratória, e também é muito comum a sucção débil, já nesses momentos iniciais de vida, a criança tem dificuldade para mamar. E aí a gente segue para outros achados clínicos, né, nas dismorfias craniofaciais, que é mais notado na criança. Esse rosto redondo é muito comum, a ponte nasal alargada, como a gente vê aqui na menininha, hipertelorismo, os olhos um pouco afastados, sangue picante, que a gente consegue ver aqui na menina também, estrabismo não dá para notar muito, que a criança está olhando para o lado, as fissuras palpebrais às vezes são voltadas para baixo, aqui está um pouquinho, né, a implantação das orelhas baixa, a rima labial voltada para baixo, o palato ogival, a gente não pode ver aqui, microrretrognatia, também não é muito notado, talvez só uma micrognatia, e maloclusão dentária, que é comum. Com o decorrer da idade, essas características vão mudando. Então, a criança vai ficando mais velhinha e vai mudando de hipotonia, que é muito característica no lactente, vai passando para hipertonia. A face que antes era arredondada começa a ficar longa e estreita, surge um arco supraorbital proeminente, a maloclusão dentária começa a piorar, fissura palpebral, que antes era inclinada para baixo, começa a ficar horizontal e surge cabelos brancos precocemente. Provavelmente devido a um dos genes, que é o TRT, localizado no braço curto do 5, né, na região 15.33. E aí ainda, né, outros achados comuns, e na criança mais velha, é a macrostomia, né, talvez aqui essa criança tenha um pouco, né, um pouco alargada, escoliose é muito comum, problemas comportamentais, automutilação e agressividade, com comportamentos autísticos. Essa menina aqui, essa já é uma adolescente, ela já que mostra tortos congênitos bilaterais, que não está descrito tão comum, mas que é uma característica também presente. E a gente nota que ela já é adolescente, uma microcefalia. Aqui é um outro menino, e aqui mostra as várias idades dele. Na primeira foto ele tem 1 aninho de idade, a gente vê o rostinho redondinho dele, né, e aí vai crescendo, a gente vai vendo que o rosto é mais alargado, e até aqui no final, que ele já tem 20 anos, e o rosto bastante alongado, né, os dentes bastante proeminentes, mostrando também essa maloclusão dentária, né, e outras características, né, rima labial voltada para baixo, ponte nasal alargada, aqui também a gente vê a orelha um pouco baixa, plantada, né. Outros achados clínicos, como falei um pouco lá no começo, né, tinha características do transtorno do espectro do autista, mas também tem o atraso psicomotor e deficiência intelectual, que já é vista no primeiro ano de vida, né, mas como é que veio no primeiro ano de vida já esse atraso psicomotor? Então, tem alguns marcos que são esperados na criança, né, nesse primeiro ano de vida, e que a criança com síndrome de Cri-du-Chat muitas vezes não apresenta, né, por exemplo, lactentes que são muito hipotônicos, não consegue sentar sozinha, não sustenta a cabeça, que são algumas características que, até no caso clínico que eu vou apresentar depois, né. No pré e pós-natal, o que acontece? No pré-natal já acontece um crescimento atrasado intrauterino, pós-natal também, e geralmente o peso é bem mais afetado que a altura. A gente viu lá no primeiro caso que a criança chegou por causa de baixo ganho poderal, né, e nesse caso que eu vou apresentar também, a gente vai ver que o peso dessa criança também está um pouco comprometido. A etiologia. Então, como é que acontece, né? É uma deleção facial ou total lá do braço curto do cromossomo 5. A região crítica é essa ilustrada aqui na imagem, que está entre a região 15.2 e 15.3 do braço curto do 5, mas ela pode acontecer em qualquer lugar daqui. Tem um tamanho variável de 0,5 a 40 bilhões de bases, e a deleção mais frequente é a deleção terminal, mas também pode acontecer a deleção intersticial, e também outra forma de acontecer são translocações não balanceadas,
que vem de origem dos pais, né? Que dão origem a gametas que podem vir a ter essa deleção no cromossomo 5. Lembrando que 80% dos casos, em média, é herança de novo, né? Ele não é, então, herdado dos pais, né? Exceto quando existe essa translocação não balanceada. E aqui era só as imagens para ilustrar, né? As meninas já apresentaram essa daqui de cima, então não vou estender muito. E aí a gente tem alguns genes envolvidos nessa região 5, que são bastante críticos para a síndrome de Cri do Chá. Lá na região 5P15.2, né, é onde tem uma zona crítica para retardo mental, um atraso na linguagem, o choro típico da síndrome de Cri do Chá, região que também é característica para microcefalia e dismorfia fascicular. Mais adiante tem o gene CTNND2, mais adiante não, no mesmo lugar, na verdade, né, 5P.2, 5P15.2. O que ele faz? Ele codifica essa proteína, 5-tenina, está envolvida em motilidade celular, que já é expressa nos primeiros estágios do desenvolvimento intrauterino, né, então já daí decorre esse provável retardo mental e problemas neurológicos. O próximo gene, MASH5, é o gene que codifica outra proteína com o mesmo nome, e que é bastante característico dessa síndrome, porque mostra que é lá que está o choro agudo, e dá problemas de linguagem, pode ocasionar problemas de linguagem, e também nas características faciais da síndrome de Cri du Chat. O SEMA 5A, lá no braço curto do 5 também, na região 15.3, codifica a semaforina 5A, ficou aqui um errozinho, também está associado ao retardo mental e também está envolvida na neurogênese e diminuição do número de neurônios. O SL6, 6A3, lá no 15.33, também aqui já é diferente, ele é o transportador da dopamina, e aí ele está ligado a essas características do transtorno do espectro autista e também do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, alguns comportamentos específicos. Essa série de genes que estão localizados no 5P14.1 até o 5P14.3, eles vão codificar caderinas de adesão celular, e que elas estão envolvidas diretamente na formação de sinapses e crescimento axonal. E por último, só para ilustrar, o PRT, que está lá no 15.33, na região 15.33, e produz uma transcriptase reversa, e que está acelerada a encurtamento de telômetros, as meninas explicaram, Lisiane explicou lá anteriormente, e está envolvida nesse envelhecimento precoce, então provavelmente por isso que ocasiona no cabelo branco precoce. E aí a gente tem uma relação também de genótipo-fenótipo a partir de regiões contíguas, que são descritas também na literatura. Então, o que acontece? Eles descreveram 3 regiões específicas, chamada de MR, que tem a ver com retardo mental, e nessas regiões, né, MR1, MR2, MR3, cada uma está envolvida com um grau mais severo. Então, MR1, que está lá no 5P15.31, vai ter um retardo mental leve a moderado. Aí a região contígua com ele, MR2, vai ter um retardo mental menos severo, e na região MR3 não vai ter um fenótipo consistente. Então, dependendo de onde está a deleção, pode ter um retardo mental moderado, menos severo, ou sem um retardo, um fenótipo muito consistente, que talvez seja o caso do paciente que eu vou apresentar mais tarde. O método diagnóstico principal é o cariótipo, né, onde já se pode identificar a deleção do braço curto do cromossomo 5, como a gente vê aqui, botei essa imagem só para ilustrar, então a gente tem um 5 normal, de um lado, e aqui o 5 deletado aqui no braço curtinho dele. E pode ficar casos de dúvida, né, como a gente viu no caso das meninas, que o cariótipo não identificou a alteração. Então, aí, o próximo passo, né, pode ser algum desses outros exames, né, o FISH, né, que vai detectar microdeleções, etc., e os outros testes também, né, microarray cromossômico, como CGH-array, PCR qualitativo, como MLPA, né. Aí a gente pode também fazer o diagnóstico pré-natal.
geralmente a partir de alguma suspeita, né? Então, através do ultrassom, pode-se identificar anormalidades estruturais, principalmente anormalidades cerebelares, que pode ser comum nessa síndrome, mas também o ultrassom pode dar normal, e não vai ver nada, né? E não só o ultrassom sozinho, ele não vai ser suficiente para fazer o diagnóstico pré-natal. Precisa de outras coisas juntos. Então, uma delas vai ser um teste genético a partir da velocidade coriônica ou da aminocentese, que vai identificar através de cariótipo ou de outro teste, né, como apresentado, a deleção do braço curto do 5. O teste pré-natal não invasivo, o NIPT, também pode identificar as microdeleções. Se a família já souber de uma translocação que tem na família, né, envolvendo 5P-, e aí pode fazer o teste genético de pré-implantação para arranjo estrutural, que é o PGT-SR. Eu pesquisei na literatura, não sei o quão disponível tem, né, esse PGT-SR aqui no Brasil. E uns diagnósticos diferenciais, os principais que eu encontrei, foram a síndrome de Mowat-Wilson, a monossomia do braço curto do 1 na região 36, um P36, a síndrome de Wolff-Hirschhorn, que foi apresentada semana passada, e a deleção do 17q21, que é a de Cullen-De Vries, se não me engano. Principalmente pelas características faciais e outros achados clínicos que pode confundir com síndrome de Cri-du-Chat. E o aconselhamento genético, então, é extremamente importante comunicar à família o risco de recorrência da síndrome numa futura prole, orientar a família quanto ao que vai ser a síndrome e o que pode ocasionar, fazer a supervisão antecipatória, que é trazer para os pais, para a família, né, no geral, o que pode vir a acontecer mais futuramente em cada passo, né, alguns textos falam dessa supervisão antecipatória de um guia clínico, né, para as famílias. E super importante fazer o teste nos pais para saber, né, da translocação em cada um para identificar em futura prole. E aí a conduta e o tratamento. A gente sabe que não tem um tratamento específico para a síndrome de Cri-du-Chat, assim como para outras síndromes genéticas. O que é importante fazer é a reabilitação precoce, né? Então, um melhor prognóstico e adaptação social quanto antes fizer essa reabilitação precoce. Ela vai se dar como? Através de fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, fonoaudiologia para ajudar na fala, que vai ter alguns problemas, na psicomotricidade, que tem um baixo desenvolvimento neuropsicomotor, realizar exames audiométricos de rotina, é super importante, que pode vir a apresentar problemas no decorrer do desenvolvimento, e já, quando tiver a suspeita, observar se tem malformações cardíacas e anormalidades renais, que são comuns e podem ser, em algum momento, críticas e de risco para a criança. Fazer sempre o check-up de nariz, orelha e garganta e um acompanhamento oftalmológico e odontológico constante, como a gente viu, como aqueles dentes prominentes, e fazer esse acompanhamento para ajudar na oclusão dentária, né, e outras questões. E aí, quanto pior for o prognóstico, né, quer dizer, perdão, o prognóstico é pior dependendo do tipo de deleção que acontece, do tamanho dessa deleção e da localização da deleção, como eu apresentei lá, os genes, onde está em cada gene em cada região e o que eles podem ocasionar, né? Lembrando que a região 1, MR1, era de pior prognóstico por retardo mental, né, e outras que vão ocasionar em outras situações. Então, tudo depende dessa apresentação genética. E aí, finalmente, vamos para o caso clínico. RGM é um menino, né, sexo masculino, ele é o 4º filho, os pais não são consanguíneos, ele é procedente da zona rural de Fagundes, pertinho de Campina Grande. Ele é o 4º filho, mas a mãe teve 5 gravidezes, pelo que eu vi no prontuário, né, uma delas foi de gêmeos e que perdeu. A data de nascimento do menino é 16 de setembro de 2012, o prontuário é mais ou menos daquela data. A primeira consulta com o ambulatório de genética do HU foi 11 de março de 2013, ele tinha 5 meses,
e foi encaminhado para lá por endocrinologista pediátrico. Já tinha o diagnóstico de síndrome de Cri-du-Chat, e ele já chegou com o exame do cariótipo, né, só para análise, e já tinha lá identificado, né, deleção no braço curto do 5, na região 14. E lembrando que a região crítica, né, era o 15,3, né, então essa criança não estava nessa região crítica. O teste do pezinho dele, né, deu normal, não sem nenhuma alteração. E aí, quando ele nasceu, ele tinha um peso de 2,659, lembrando que o peso normal está entre 2,500 a 4 quilos, né, sendo que 2,500 já é um pouco baixo, então ele já estava ali no limite mais para baixo. O comprimento dele era de 47 centímetros, estava dentro da normalidade, o perímetro cefálico de 33 centímetros, na faixa baixa, né, mas já é um pouco menor do que a média. O Apgar, né, no quinto minuto dele, foi de 9 pontos, então uma avaliação boa no nascimento. Exame físico, o que foi encontrado? Foi já achada a microcefalia nesse primeiro atendimento, com 5 meses, foi visto o rosto redondo, foi percebida a prega epicântica dele bilateral, foi relatado pela mãe choro alto e longo ao nascer, que é característico, né, o miado do gato. Foi também observado uma prega palmar única e apêndice auricular. Lembrando que tem que desde a suspeita se tem problemas renais e cardíacos, né? Alguns achados dizem que a apêndice auricular pode ter um envolvimento com um indício, né, de malformação renal e de vias urinárias. Não estava identificado no prontuário se ele tinha algum problema renal, tinha um pedido de ultrassom abdominal, provavelmente era para ver alguma malformação renal, mas não tinha resultado, não teve o segmento. Mas, por outro lado, foi notado um sopro sistólico forte, com a tetralogia de Fallot identificada em exames anteriores. E aí, lembrando o que é a tetralogia de Fallot, né? A anormalidade cardíaca, que a gente vai ter lá uma sobreposição da aorta, né, ou ela colocada em outra posição que não a comum, estenose pulmonar ou malformação de vias pulmonares cardíacas, defeito no septo ventricular, né, com comunicação entre os dois septos, e hipertrofia ventricular hipertrofia do ventrículo direito. Então, o que foi encontrado no paciente em 21 de novembro de 2013, quando ele já tinha 1 ano e 2 meses, no ecocardiograma? Tinha uma comunicação intraventricular subaórtica de 5,5 centímetros, que é grande, né, então o sangue estava sendo misturado, tanto arterial como venoso. Estenose pulmonar infundíbulo valvar moderado acentuado, né, tinha comprometimento dos vasos pulmonares, ventrículo direito hipertrófico e o forame oval patente, né, que é a comunicação entre os dois átomos. Então, tinha bastante comprometimento cardíaco. E até me deixou curioso para saber qual era o segmento desse caso, né, o que veio a acontecer com ele. Então, a gente teve o crescimento dele, como eu falei lá atrás, né, o crescimento é afetado e o peso é mais afetado do que o comprimento da criança. Então, no primeiro atendimento aos 5 meses, ele tinha um peso de 5.700 gramas, estava ainda dentro da curva, né, mas ali em cima do percentil 5 aqui, pela seta vermelha. Aos 11 meses, aqui na seta verde, já estava bem abaixo do percentil 5, né, com 6.590 gramas, um comprimento de 72 centímetros, e com 1 ano e 2 meses, ele tinha 6.600 gramas, ainda muito abaixo da curva, né, do percentil 5, da normalidade, do esperado para a idade. Quanto ao comprimento, né, como a gente viu, então, o peso é mais comprometido que a altura. No comprimento, no primeiro atendimento aos 5 meses, ele estava aqui dentro da curva, nos 3 atendimentos, na verdade, dentro do percentil 25, né, com 64,5 centímetros aos 5 meses. Aqui na seta vermelha, aos 11 meses, a gente vê ele com 72 centímetros, dentro da curva ainda, mais abaixo do percentil 50.
E na última curva, aqui, mais ou menos em cima do percentil 50 da média, né, 78 centímetros, que são essas três, só tem três curvas, só tem três marcos aqui, porque foram os três atendimentos que tem registrados nesse prontuário. E a gente não tem mais segmento para a gente conhecer. O perímetro cefálico, lembrando que a microcefalia é um dos achados mais característicos e comuns da síndrome de Cri-du-Chat. E aí, no primeiro atendimento já estava abaixo do esperado, 39 centímetros, aos 11 meses com 41 centímetros e meio, no último atendimento evoluiu um pouco, né, mas também o período de tempo foi pequeno, e com 42 centímetros ainda com microcefalia. Bem abaixo da média, né, da última curva, limite inferior aqui da média de perímetro cefálico para crianças dessa idade. Foi realizada com ele, né, a fisioterapia motora e respiratória. A motora, ele estava com algumas dificuldades e teve uma boa resposta, né, já no começo. Ele conseguia sustentar o pescoço já com essa fisioterapia, sentava sem auxílio e já balbuciava palavras para dentro da idade de 10 meses, né. Mas ainda tinha dificuldade com deglutição, que é muito importante que a gente vê esse baixo peso. A mãe tentava inserir alguns alimentos, segundo o prontuário, alimentos mais moles, né, e amassado, mamão, frutas, etc. Alguns ele comia, outros ele acabava vomitando, regurgitando o tipo de comida. Então, tinha bastante dificuldade alimentar. Tanto que no prontuário tinha acompanhamento não só com a doutora Paula, na genética, pediatria, mas também na endócrino, né, para ver essa dificuldade em ganho de peso. 25 de novembro de 2013, quando ele estava com 1 ano e 2 meses, foi o último atendimento. Foi relatada agitação e choro constantes aos 10 meses, que é uma das características também comuns, né? Foi notada constipação, né? Talvez resultado dessa má alimentação, baixa ingesta, e ele já fazia uso de propranolol, que provavelmente pelo comprometimento cardíaco. Foi notado sopro sistólico no último atendimento nos 4 focos de ausculta cardíaca, que era um sopro forte que irradiava para a região intercostal. Para a região interescapular. E orientações foram realizadas orientações quanto à dieta, como modificar, introduzir alimentos. Também foi pedido TSH e T4 livre, que deram normais. Foi pedido ultrassom de abdômen, mas não tinha resultados e não tivemos nenhum dado posterior. Então, por fim, o caso foi esse, terminado aí, e é isso. E aí, não temos o segmento do caso, mas fiquei muito curioso para saber o que aconteceu depois. Se a doutora Paula souber, aí nos falem. Isso, professor, eu tentei ser rápido, acho que foi até um pouco apressado. Ok, obrigado. Também você estava segura, né? A gente viu que você estudou, não é? O que é que você não sabia e aprendeu? Eu acho que você não tinha visto ainda Cri-du-Chat, não era? Eu sou formado em psicologia, né? Eu estudei Cri-du-Chat lá na psicologia lá atrás, mas fazia muito tempo. Eu lembrava muito do miado do gato, né? Dessa característica. Microcefalia e algumas anormalidades faciais, né? Uhum. Mas de resto, professora, tem que aprender tudo. Ok. Então, você estava seguro também, foi bom que vocês mostraram os genes também, mas nos outros grupos eu senti falta de, no fim, vocês correlacionarem o quadro clínico do paciente com os possíveis genes que estariam deletados, tá? Então, sempre tentar aplicar para o quadro clínico. Vale salientar que quando você faz a anamnese de uma criança que está com certo atraso ou com possível Cri-du-Chat, você nunca deve perguntar à mãe, por que eu não estou aparecendo, hein? Agora tá? Eu tirei a apresentação. Hã? E tá aparecendo, Não, senhora. mas mesmo quando apresentava, eu vi que eu estava lá. Esse agora desapareceu. Estou lhe Você vendo sabe aqui. o que eu tenho para fazer? Eu acho que a senhora tem que mudar o mosaico aí, lateral e lateral. Eu estou aqui, desculpa, eu estou aqui. Pronto. Então, quando você tem uma criança que pode ser possível, do gato, você nunca pergunte à mãe se ele chorava igual o gato assim que nasceu, tá?
Porque ela pode até responder que sim. Você tem que perguntar se ela tinha algum choro diferente. Aí, se ela disser, ele chorava, parecia um gato, aí pronto, essa informação é relevante. Mas você não pode direcionar para isso. Eu já tive uma paciente que realmente, quando eu perguntei se ela tinha algum choro especial, ela imediatamente disse que parecia um gatinho. Esse choro que Lisiane apresentou, eu não achei tão típico, não, tá? Tem uns que são mais gatinho do que isso aí. Eu também não sei, porque é mais prevalente no sexo feminino, tá? E também a gente não sabe, porque também a mulher incididal, que ela tem translocação, ela transmite muito mais que o homem, talvez dados estatísticos, sem muita explicação genética. Quando tem uma deleção bem... primeiro eu tenho que falar aqui, que foi uma coisa que Lisiane disse errado. Deixa eu ver. Sim, você falou, Lisiane, que 15,3 era uma deleção mais proximal. O que é que você acha, você e Beatriz, quando você fala deleção proximal e distal, em relação a quê? Professora, desculpa, ela é mais distal, né? Em relação ao centrômero, eu acredito. Mesmo, não é se ela estiver mais não. próxima ao centrômero, ela é proximal. Isso mesmo, que bom que você corrigiu. Então, a referência é o centrômero. Quanto mais longe do centrômero, é uma deleção mais distal. Ok. Eu nunca vi um cri do chá que foi sido herdado, mas a gente sempre tem essa possibilidade, né? Voz felina quer dizer gato, tá? Os felíneos são a raça dos gatos. Por isso que chama voz felina. Eu não consegui assim, entender como ela se dá na prática, sabe? Como ela seria apresentada, essa voz felina. Eu nem encontrei, na verdade. Eu não sei por que ele falou voz, porque na realidade o voz aqui se refere ao choro, o choro felino, tá? Porque a voz é o choro, não é ser nascido. Foi bom que você botou o áudio do choro, se bem que eu não achei do mais típico. Foi bom também ter mostrado, os dois grupos mostraram a evolução facial, porque você decorar que é face redonda, esse último menino que você apresentou, Lisiane, parecia mais um X frágil, um rosto bem alongado, tem muito característica X frágil. Se lembrar que até a deleção 22Q11, eles têm esse rosto alongado com a ponta nasal alargada. O filtro curto, ponto nasal larga também não é patognomônico. Foi muito bom mostrar também os diversos métodos, o FISH, o CGH-Urey, só se tem falta do MLPA e PCR quantitativa no de Daniel, tá? Que foi o diagnóstico. Agora, em relação a esse MLPA, e aí você mostrou o MLPA sindrômico, subtelomérico e MLPA dos pais. Isso aí a gente tem tudo, como eu falei para vocês, quem fazia esse exame para a gente era um especialista em MLPA com formação na Holanda. Então, ela fazia tudo que é comando figurino no MLPA. No MLPA, sempre você tem que fazer o dos pais também, porque essa região telomérica, subtelomérica, é muito variável de pessoa para pessoa. Então, você pode achar que tem uma deleção, mas quando você compara com o dos pais, não, herdou foi de fulano, então isso aí não é deleção. Então, foi feito esse exame como manda o figurino, subtelomérico, sindrômico e MLPA dos pais. Mas isso é casos excepcionais, tá? O que se faz hoje, inclusive, como eu falei para vocês, o genoma da USP, ele faz subtelomérico, é um exame, sindrômico é outro, e não pede a amostra dos pais para comparar, tá? Mas a gente tinha aqui um padrão ouro, mas que eu falei, infelizmente, essa colega com a recessão no Brasil voltou para a Holanda. Brasileira casada com holandês. E ela fazia de todos os H1 e fazia de consultório também. Eu achei estranho você ter falado, Lisiane, que a voz permanece anormal. Anormal em que sentido, Beatriz? A voz, ela apresenta um pouco mais aguda e estridente. Depois que o choro passa, a partir mais ou menos do primeiro ano de idade, né?
ela é uma voz mais aguda do que as outras pessoas em geral. E você viu onde que era a partir do primeiro. Essa voz de miado do gato fica até 1 ano? Não, o choro, a gente procurou muito para saber uma data específica de quando eles são, mas a gente não conseguiu encontrar. Todos diziam que era período neonatal, período, as primeiras semanas, é o choro, né? Mas depois, quando a criança cresce, que aí seria a voz aguda. Ah, ok. Porque aqui daria a entender se eu fiquei pensando se vocês estavam pensando que esse voz, choro meio esse felino seria permanente. Então, a partir do primeiro mês, você não tem mais choro de meado do gato. E essa paciente que vocês apresentaram, realmente ela nunca adquiriu a fala, nunca. Deixa eu ver. Do raio-x e a ausência de calcificações. É sempre bom quando tem um raio-x com ausência de calcificações, porque afasta, não totalmente, mas sugere que não houve infecção congênita, porque rubéola, citomegalovírus, pode dar calcificações e um atraso psicomotor. A curva do perencefálico do primeiro paciente estava muito abaixo do percentil 2. Isso aí é realmente uma microcefalia, não tenha dúvida. Beatriz, e nesse MLPA, aí, como eu falei, foi feito com mando figurino, subtelomérico, sindrômico e dos pais. Fazendo o MLPA dos pais, está totalmente afastado que eles tenham uma translocação equilibrada? Não, tá não. Inclusive, no resultado do próprio exame, ele fala que fica a critério do médico, e acredito que da família também, fazer um fiche, que aí eu acho que poderia visualizar melhor. Ok. Porque se lembra que o MLPA é um exame quantitativo. Se você tem uma translocação equilibrada envolvendo o braço curto cromossomo aqui, 5 outro cromossomo, então, se não perdeu nem ganhou DNA, o MLPA vai dar normal, tá? É como CGH-Urey, é um método quantitativo. Se você notar algum sinal num dos pais, precisa fazer o cariótipo. Deixa eu ver o que é mais. Ok. Foi interessante, Daniel, que você correlacionou o cabelo branco da paciente, embora tenha sido só essa, né? Os dois grupos não correlacionaram muito os genes com o quadro clínico da paciente. O gene TRT com o cabelo branco, já que se relacionava com o envelhecimento precoce. Então, a gente tem muitas síndromes que as crianças começam a aparecer cabelo branco bem mais cedo. Foi bom ter falado do NIP. Então, tem o NIPT mais simples, pelo sangue da mãe, você avalia cromossomo 3, 10, 8, 21, X e Y, mas tem uns NIPT mais sofisticados que rastreia signos de microdeleção. Como vocês viram aí nas duas apresentações, há uma grande sobreposição de sinais com outras síndromes. Grande sobreposição. Então, às vezes, quando você não está muito seguro que pode ser do chá, vale a pena você fazer um MLPA ou CGH-Urey, porque não sendo, você vai conseguir diagnosticar outras síndromes. Mas, claro que o começo tem que ser pelo cariótipo. Ô, Daniel, o que é PTNT? PTNT. Programa Nacional de Triagem Neonatal. Ótimo. O que você acha do parencefálico de 33 centímetros numa criança a termo? De 33. Pelo que eu vi dentro daquela curva que tem até na caderneta da criança, né, do pré-natal, o normal seria de mais ou menos 32 para... Não lembro qual era o máximo, quando tu né, mas eu já acabar, acho tu que me é pequeno, diz, né? viu? Que eu É entro de pequeno. novo. Então, numa criança a termo, normalmente ela tem 36 centímetros perencefálico e o perímetro torácico 2 centímetros a menos, em torno de 34. Então, 33 para uma criança a termo é uma cabeça muito pequenininha, um perencefálico pequenininho. Aí ele era 40 semanas, eu esqueci de dizer, né? Ele já veio a termo, né? 40 sim. semanas. Se fosse um prematuro, né? Talvez. A gente vê o corpo pequeno. Prematuro, tudo bem, mas for uma criança a tempo com 33 para encefálico, então gera um sinal de microcefalia ao nascer.
Eu esqueci de avisar para vocês que todos devem enviar as apresentações, tá? E hoje à tarde eu envio para os outros grupos, os 3 grupos que faltam, tá? Então, a gente já viu muita doença cromossômica, microdeleções, então a gente vai, o último grupo vai ser o caso mais difícil, que vai ser eu vou enviar logo hoje o artigo e o caso de uma mucopolissacaridose tipo 3C, tá? Então, por hoje é só, deixa eu ver só a frequência. Manda os casos para a senhora ou para os monitores? Não, a apresentação mandar para mim, tá? Pelo e-mail, pelo G Suite. Ok. O e-mail do G Suite. Por favor. Em geral, vocês estão se empenhando na apresentação dos casos clínicos. Alana?